5 temas de redação possíveis de aparecerem no concurso da Caixa Econômica. Como vocês sabem, o concurso da Caixa Econômica, além da prova objetiva, né, os candidatos vão ter que fazer no dia uma prova dissertativa, né? Assim como foi na prova de 2021 para PCD e também na prova de 2014, a última prova para técnico bancário. Então, existe uma série de temas possíveis, mas analisando o histórico de provas da Caixa, analisando o perfil da banca Sesgran Rio e também o conteúdo programático, eu trouxe aqui uma projeção de 5 temas possíveis que podem ser pedidos. O interessante é que vocês aí, durante essa reta final, né, estamos aí próximos de 45 dias para que as provas aconteçam, treinem bastante, façam bastante redações o máximo possível dentro daqueles temas que estão ali dentro do próprio conteúdo programático, né? Para que chegue no dia fique fácil lá. Também é legal que tenha um esqueleto, tá? A Sesgran Rio ela tem um padrão aí de correção, e para quem não sabe ainda, para quem não tem esse esqueleto, já vou até aproveitar, fica ligado aqui no canal, já segue o canal, ativa aqui as notificações, que eu vou trazer nas próximas semanas uma série de vídeos, e entre eles eu vou trazer aqui o esqueleto que vocês vão poder usar como base para fazer a redação, seja o tema que for lá no dia 26 de maio na prova da Caixa, tá bem? Então vamos lá, vou apresentar aqui 5 temas prováveis aí de temas de tópicos que podem estar lá no dia da sua prova. O primeiro deles é o compliance bancário, tá? O compliance ele está bastante na moda, tem caído cada vez mais em concursos, está dentro do conteúdo da Caixa, tem um certo destaque ali, inclusive, no conteúdo da Caixa, né, no conteúdo da prova objetiva, e pode sim aparecer lá na nossa prova dissertativa, tá? Compliance, quem está estudando já deve ter passado, se não chegou lá ainda, mas compliance basicamente é aquele conjunto de práticas e medidas aí que elas visam assegurar a conformidade de uma instituição financeira, né, com as leis, normas e regulamentação do setor bancário, tá? Então é toda a estrutura interna que é montada para que aquela instituição, aí no caso a Caixa, ela atenda às regulações, né, normativas, técnicas, e está cada vez mais presente essa ideia de compliance, tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Tá? Então, já quando for estudar esse conteúdo, se já estudaram ou se ainda vão estudar esse conteúdo para a Caixa, seria interessante já imediatamente após fazer o estudo, já separar um tempinho ali e fazer uma questão dissertativa sobre o compliance, especificamente aí dentro, né, do sistema financeiro, do sistema bancário, especificamente aí posicionando a Caixa e dentro aí de ações, medidas técnicas para que a Caixa observe, né, normativas, leis que regulam o setor. Dentro desse tema de compliance, seria interessante colocar, isso pode aparecer, tá? Pode ser que seja pedido ou como algum tipo de subtópico, ou mesmo como um tópico separado, como um tema de redação separado, dois assuntos aí. O primeiro deles é a prevenção de crimes financeiros, né? Crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisa, financiamento de atividades ilícitas aí, como tráfico de drogas, até terrorismo, por exemplo, tá? Tudo isso está muito ligado ao compliance, né? Como é que a Caixa, como é que as suas normas internas, a sua estrutura interna se prepara para atender, né? Para impedir, por exemplo, lavagem de capitais, certo? Então, tudo isso dá para fazer uma interrelação muito interessante entre esses assuntos, são assuntos modernos, são assuntos que estão bastante aí em moda, né? Na mídia, a mídia dá bastante atenção para esses tipos de crimes. Então, dá para fazer uma relação legal aí no seu texto. E também fazendo uma outra interrelação aí, pode vir como um tópico ou como isoladamente aí, ligando à área de compliance, que é a questão da proteção de dados, né? Como é que a Caixa, é, quais são as medidas que a Caixa pode, quais são os desafios que a Caixa tem para atuar aí
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que também é um tópico extremamente comum, cada vez mais comum em provas de concurso, está lá previsto entre os itens, né, do conteúdo programado da Caixa, tá? Então, fazer uma inter-relação entre esses temas aí, compliance, né, prevenção de ilícitos, conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, é um tópico interessante para vocês desenvolverem aí. Lembrando que quando você está fazendo a sua redação ali em casa, você está estudando também para a prova objetiva, tá? É uma forma muito interessante de estudo ativo nesse sentido. Um segundo tópico aí, um segundo tema que eu queria trazer aqui é a busca por um setor bancário mais diverso e inclusivo, né? A questão da inclusão aí das diversas, né? A questão da diversidade no ambiente bancário, mais especificamente dentro da Caixa, né? Então, é a construção ali dentro do ambiente da Caixa Econômica, de um ambiente de trabalho mais justo, equitativo e plural, né? Então, seria como é que a Caixa valoriza a diversidade desde o momento de recrutamento e seleção até o seu ambiente interno, com políticas internas de inclusão, tá? E quando a gente fala em diversidade e inclusão, vamos lá fazer a inter-relação com os tópicos que estão no seu conteúdo programático, né? Nós temos ali leis relativas a pessoas idosas, pessoas com deficiência, a questão, né, mesmo de a questão de gênero. Então, toda essa diversidade, né, a Caixa é uma instituição muito grande que comporta todo esse tipo de diversidade, então é interessante fazer aí um estudo, uma análise, trazendo um pouquinho, né, para a sua redação daquelas normas, daquelas regulações que você está estudando lá, por exemplo, como é que é o papel da Caixa ali, tanto no recrutamento, por exemplo, né, de pessoas com deficiência. Nós tivemos um concurso em 2021 exclusivo para PCD. Isso é uma coisa interessante que você pode trazer, a preocupação da Caixa de ter dentro ali do seu pessoal pessoas de várias, né, matizes diferentes, então, ou seja, ter diversidade ali dentro do seu setor de recursos humanos ali, né, dentro dos seus recursos humanos, melhor dizendo. Tá bem? Então, um tema interessante aí, dá para desenvolver bem mesmo. Um outro tema bastante interessante, um tópico que está muito na moda, é o clientecentrismo. Que palavrão é esse? O que que é isso? Nada mais do que uma filosofia de negócios que coloca o cliente onde? No centro das decisões da empresa. É uma abordagem que busca, né, o quê? Entender quais são as necessidades, as expectativas, os desejos que os clientes têm, para que possam ser oferecidos produtos, serviços, experiências personalizadas e relevantes para esse cliente, tá? Essa filosofia, ela tem duas grandes vantagens, entre outras, mas duas grandes vantagens que eu quis destacar, que é o aumento da fidelidade e o fortalecimento da marca, tá? É claro, o banco, né, é uma instituição financeira. Claro, a Caixa, a gente tem que lembrar que ela tem toda uma função social, é uma série de produtos, programas que a Caixa tem para atender demandas sociais, mas também a Caixa, ela visa, né, é uma instituição comercial, ela tem seus produtos comerciais, ela quer vender, tá? Ela compete com outras instituições do mercado. Então, para isso, ela quer possibilitar, proporcionar ao cliente a melhor experiência, a mais customizada possível, para que esse cliente se mantenha fiel, tá? Fortaleça a marca da Caixa para que mais clientes que ainda não são clientes da Caixa procurem a Caixa, tendo em vista. Então, por exemplo, hoje em dia, a maioria das pessoas, imagino eu, que elas não vão até a agência, né? Com a possibilidade do computador, somente do celular, de resolver muita coisa. Então, a Caixa ela se preocupa efetivamente. Grande parte dessas 2.000 vagas para técnico bancário de TI vão trabalhar nessa parte de experiência do cliente, fazer aplicativos mais intuitivos, amigáveis, né? Que a pessoa ela possa navegar de uma forma muito mais tranquila, mais segura também, tá? Então, tudo isso faz parte dessa filosofia aqui de foco no cliente, que é um tema também muito interessante, muito relevante, que pode aparecer aí na sua prova, tá? E olha só,
Esse daqui é um tema muito quente, está muito também aí em destaque na mídia, que é a inteligência artificial, tá? Então, o uso da inteligência artificial no setor bancário é uma grande assim possibilidade de aparecer também. E aí nós temos uma grande, uma multiplicidade de, né, de subtópicos ou de temas que podem ser tratados juntos ali. Por exemplo, a automação de tarefas, né? Tarefas que antes eram feitas por um ser humano passaram a ser feitas aí por um robô, por uma inteligência artificial. Tanto os aspectos positivos e negativos, né? Os desafios disso também. É, da mesma forma, a personalização de serviço. Você pode cada cliente, dependendo do seu perfil, a inteligência pode trabalhar ali de um jeito que cada experiência seja única, dependendo do perfil daquele cliente que está acessando aquele serviço, tá? Por outro lado, também, o uso da inteligência artificial, ela possibilita, aumenta muito a possibilidade de detecção de fraudes, crimes financeiros. Pode ser feito, inclusive, lá um link com a parte de compliance, né? Compliance e inteligência artificial. Percebe que esses temas eles vão se complementando. Você pode usar ali, trazer um tema para o outro, né? Então, conversar um tema com o outro isso é muito interessante. O uso da inteligência também para fazer gerenciamento de riscos, né? A concessão de crédito, né? Hoje em dia, quando o cliente acessa ali o aplicativo, vai pedir um empréstimo, toda aquela análise ali, aqueles dados, se eu vou conceder, se eu não vou, quanto vou conceder, tudo isso é feito por inteligência artificial, com pontos positivos, negativos, tá? Então, tudo isso também é interessante aí e tem grande possibilidade de aparecer. E por fim, o último tema aí que eu selecionei para vocês é o intraempreendedorismo no setor bancário. O que que é isso? Nada mais é do que uma cultura de estímulo da criatividade, da iniciativa, da autonomia dos próprios colaboradores do banco, para que eles possam desenvolver novos produtos, serviços, soluções dentro da própria estrutura do banco ali, tá? Então, existe sim na Caixa e em outras instituições uma, uma filosofia, uma política de que estimular, olha, o funcionário ele tem ali uma certa autonomia, é estimulado que ele, dentro ali do dia a dia dele, das funções dele, ele consiga imaginar, implementar novas soluções que vão ali facilitar e otimizar o serviço do próprio banco. Uma abordagem interessante dessa questão, se aparecer essa questão, seria abordar pelo lado dos desafios, né? Tudo que você estimula a autonomia, a iniciativa, isso pode causar resistência por parte dos próprios funcionários que não estão abertos à mudança, não querem, né, inovar, não querem arriscar, né, no sentido de vou ter que sair da minha zona de conforto. Então é muito interessante fazer essa parte aí, bater um pouquinho, talvez, trazer a parte da resistência. Outra coisa também é a falta de recursos. Por muitas vezes a instituição ela cobra ou ela, né, você não vai abordar por esse lado, você está fazendo uma redação, mas digo assim, é, é necessário que quando a instituição ela cria uma cultura, estimula a criatividade, que ela também dê recursos, né? Então, a falta de recursos é um desafio a ser vencido, né? Falar de uma forma é um desafio, mas você vai trazer isso na sua redação de uma forma positiva, né? A instituição ela tem que ter uma cultura, os desafios são esses, mas os desafios podem ser vencidos por meio de tal intervenção, intervenção A, intervenção B, por meio das seguintes, né? Aí você traz a sua proposta nesse sentido. E, né, também trazendo também como último desafio aí a aversão ao risco, o medo do fracasso do próprio funcionário ali em arriscar, né, e não dar certo. Mas tudo isso, assim, você vai caso apareça isso, trabalhar isso de uma forma positiva, que são coisas que podem ser vencidas com a própria estrutura, a própria cultura organizacional. Tá bem? São temas interessantes, eu sugiro que, né, façam, treinem fazer redação. Redação é treino, questão dissertativa é treino, não tem como não fazer.
Vou trazer, né, aqui para vocês nas próximas semanas um esqueleto, algumas dicas práticas, né? Muita gente tem dúvida, me pergunta, Nato, eu posso fazer com letra de forma? Tem algum problema, né? Dúvida super comum, não tem problema nenhum, letra cursiva, letra de imprensa, desde que, claro, seja legível, faça distinção entre maiúsculas e minúsculas, né? Nada disso é impeditivo, claro, tá? Então, mais uma vez convido, se gostou, né, dê o like no vídeo, siga o canal e acompanhe aqui nas próximas semanas que eu vou trazer uma série de dicas para vocês aí para esse concurso da Caixa Econômica Federal.